Gênesis capítulo 1, verso do 1 ao 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Vemos aqui a operação dos três, que dentro da visão trinitária formam um só Deus. O Deus Pai Criador, o Espírito Santo que se movimentava desde o princípio. Aí você me pergunta, e Jesus, onde estava? Era a palavra em execução. Veja Provérbios capítulo 8, verso do 22 ao 30. Eu estava junto com o Senhor quando Ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio do tempo. Antes de existir a terra, eu já existia quando ainda não havia abismos, antes da criação das fontes e nascentes de água. Antes de serem formadas as grandes montanhas e as colinas, eu já existia. O Senhor ainda não havia criado a terra, os campos e planícies, nem mesmo o pó da terra. Eu já existia. Eu estava junto dele quando criou o céu e traçou a linha do horizonte sobre a superfície do abismo, quando formou as nuvens para a chuva em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando criou os limites do mar, para que as águas não desobedecessem a sua ordem, quando colocou os alicerces da terra. Eu estava junto com o Senhor e fui o seu arquiteto. João capítulo 1, verso do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Depois Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Na primeira parte diz, façamos o homem. Está no plural. Deus é em três. Não são três deuses, mas um Deus com três formas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Na primeira parte fala façamos, e na segunda diz Deus os formou. Gênesis capítulo 11, versos 7 e 8. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou por toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Na primeira parte vemos mais uma vez o uso do plural. Desçamos e confundamos. Na segunda parte diz o Senhor, ou seja, o Senhor era plural. Sabemos que o plural é somente usado quando se tem duas pessoas ou mais. Então quem estava ali com Deus? Senão Cristo e o Espírito Santo. Lembra quando Jesus foi batizado? O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e uma voz bradou do céu. Este é o meu Filho amado. Confirma então a existência da Trindade. Eles são plural, são três formas de operação. Mas não são três deuses, é apenas um Deus com três formas de agir.